Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos aspectos microscópicos da matéria. Vamos falar de átomos, moléculas e das leis ponderais. Bom, desde antes de Cristo os filósofos buscavam entender qual seria a constituição da matéria. No ano 350 a.C., Aristóteles, que era um filósofo grego, ele acreditava que a matéria era constituída por 4 elementos: terra, fogo, ar e água. E por 200 anos as pessoas acreditaram nele, até mais ou menos meados do século 17. Bom, durante esse tempo existiam os alquimistas. Os alquimistas eles eram pessoas que tinham sempre uma explicação mística, mágica para os fenômenos. Eles buscavam, por exemplo, pela pedra filosofal, que era a pedra que transformava todo o material em ouro, e pelo elixir da longa vida, o elixir da imortalidade. Bom, se passaram mais alguns anos e houve a introdução do método científico. E com a introdução do método científico, a alquimia saiu de cena para dar origem à química. Quem introduziu o método científico foi Lavoisier, por isso ele é conhecido como o pai da química. O que ele fez? Ele utilizou uma balança, pesou os reagentes antes da reação, os produtos depois, e fez umas análises. E a explicação dele foi uma explicação racional, uma explicação lógica, uma explicação que não tinha nada a ver com magia nem com misticismo. Essa é a química. É uma ciência que não tem nada a ver com magia, tudo bem? Aí nasceu a química. Bom, aqui eu coloquei alguns conceitos fundamentais. A definição de átomo, de elemento químico e de molécula. Átomo, ele é a unidade de um elemento químico. Elemento químico, ele é um conjunto de átomos que são quimicamente iguais. Por exemplo, o hidrogênio. Esse símbolo H representa um elemento químico. E o elemento químico, ele, como eu disse, é um conjunto de átomos. Então você tem aqui um conjunto de átomos. Você tem esse átomo de hidrogênio, esse átomo de hidrogênio e esse átomo de hidrogênio. Eles são quimicamente iguais, eles têm algumas diferenças que nós vamos ver lá na frente. Tudo bem? Então o elemento químico é representado por um símbolo e dentro do elemento químico existe um conjunto de átomos que são quimicamente iguais. Perfeito? A molécula, o que é a molécula? Ela é um grupamento de átomos que necessariamente estão ligados, eles precisam estar ligados. Então, por exemplo, a molécula mais famosa, né? A água, ela é constituída por 2 átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. Então, 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio formam a molécula de água. Combinado? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de algumas moléculas que eu desenhei com cores e nós vamos fazer algumas análises. A primeira pergunta que eu faço é número de elementos químicos. Quantos elementos químicos eu tenho ali, pessoal? Cada cor representa um elemento químico. Tudo aqui que é laranja representa um elemento químico laranja. Tudo que é vermelho representa um elemento químico vermelho. E tudo que é azul representa um elemento químico azul. Então, no total, eu possuo 3 elementos químicos. Lembrando que o elemento químico ele é um conjunto de átomos quimicamente iguais. Então, 3. Número de elementos químicos são 3. Número de átomos. Átomo, pessoal, ele é a unidade de um elemento químico. Então, todas essas bolinhas aqui são átomos. Então, nós vamos contar para ver qual é o número de átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, no total, eu tenho 16 átomos. Qual seria o número de molécula? Molécula, como eu disse, é o grupamento de átomos que estão ligados. Isso aqui é um grupamento de átomos que estão ligados, isso aqui é um grupamento de átomos, isso aqui é um grupamento de átomos. Então, quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupamentos de átomos. Então, 7 moléculas. Combinado? Qual é o número de moléculas formadas por um elemento químico? Qual o número de moléculas que é formado por um tipo de elemento químico? Essa daqui, ó, formada pelo elemento químico laranja, essa daqui formada pelo elemento químico azul e essa daqui formada pelo elemento químico vermelho. Então, 3 moléculas. Combinado? Qual é o número de moléculas formadas por 3 átomos? Bom, essa molécula aqui, pessoal, possui 3 átomos, 3 bolinhas. Essa daqui também possui 3 átomos. Então, eu tenho 2 moléculas formadas por 3 átomos. 2. Qual é o número de moléculas formadas por 2 átomos? Olha,
Essa molécula é formada por 2 átomos, essa aqui também, essa também. Então, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas formadas por 2 átomos. Tudo bem, pessoal? E nós vamos falar sobre alguns outros tópicos. Bom, a diferença de substância simples para substância composta é muito importante. Substância simples, pessoal, é toda substância formada por somente um tipo de elemento. Então, olha aqui, H2, gás hidrogênio, só tem o elemento hidrogênio. N2, gás nitrogênio, só tem o elemento nitrogênio. Neônio, que é um gás nobre, só tem neônio, o átomo de neônio, o elemento neônio. Cobre, só tem o elemento cobre. Ozônio, só tem o elemento oxigênio. Então, todas essas daqui são substâncias simples. Uma substância composta, ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. Então, KCl, cloreto de potássio, tem potássio e tem cloro. Gás carbônico, CO2, tem oxigênio e tem carbono. Glicose, C6H12O6, tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. E água, como a gente já disse, tem hidrogênio e tem oxigênio. Então, quando eu tenho 2 ou mais elementos químicos, eu tenho uma substância composta. Combinado? Bom, agora eu gostaria de falar com vocês da diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico. Tudo bem? Pessoal, o fenômeno químico, ele é um fenômeno que sempre está associado a uma reação química. Sempre existe uma reação química e existe a formação de novas substâncias. Nós podemos identificar um fenômeno químico pela mudança de coloração, pela liberação de energia e pela liberação de gases. Quando um sistema libera gases, a gente observa a formação de bolhas. Então, exemplos de fenômenos químicos do nosso dia a dia. Quando a gente coloca, por exemplo, um comprimido de vitamina C na água, a gente observa a formação de bolhas. Isso é um fenômeno químico. Quando nós queimamos um pedaço de papel ou um pedaço de madeira, nós observamos liberação de calor. Então, isso é um fenômeno químico. E quando nós observamos um prego enferrujando ou uma maçã apodrecendo, também observamos uma mudança de coloração. Então, é um fenômeno químico. O fenômeno físico, ele já não tem formação de novas substâncias. O que acontece no fenômeno físico? A matéria, ela até pode se modificar. O grau de agregação das moléculas se modifica e o grau de agitação também, mas a composição da matéria permanece igual. Então, quem são os fenômenos físicos? As mudanças de estado físico que nós vimos. Fusão, ebulição, condensação, todos esses exemplos são fenômenos físicos, porque o que muda é o grau de agregação e o grau de agitação, mas não muda a composição. A água líquida é água, H2O, e a água sólida, que é o gelo, é água, H2O. Então não mudamos a composição, é um fenômeno físico. Combinado? Bom, para nós finalizarmos a aula, eu gostaria de falar da lei de Lavoisier e da lei de Proust, que são as leis que nós chamamos de leis ponderais. A gente até já citou Lavoisier. A lei de Lavoisier, ela pode ser enunciada de várias formas. Uma das formas é, se uma reação é realizada em um sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. O que seria um sistema fechado? Um sistema que não existe troca de matéria. Não existe matéria saindo de dentro do sistema e nem matéria chegando no sistema. Tudo bem? Uma outra forma de enunciar a lei de Lavoisier, que é bem mais famosa, é o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso mesmo. Um bom exemplo de falar dessa lei é quando a gente observa uma usina hidrelétrica. Nós temos uma quantidade de água na usina hidrelétrica que fica armazenada numa altura e existe uma energia associada com a altura, que é a energia potencial. Quando a água cai lá de cima, a água vai se movimentar e existe uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética. Então, a energia potencial se transformou em energia cinética. Depois que essa água está caindo, ela cai depois em cima de uma turbina. E essa turbina começa a girar. Então, a energia cinética do movimento se transformou em energia mecânica associada à movimentação da turbina. E depois, por último, essa energia mecânica se transforma em energia elétrica, que é distribuída. Então, esse é um exemplo que a gente consegue observar como a energia ela vai se transformando. Ela não é criada e ela não é destruída, ela se transforma. Tudo bem? É assim como tudo na natureza. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, olha. Hidrogênio, gás hidrogênio, vamos começar a nos familiarizar.
reagindo com oxigênio, O2, formando água. Tudo bem? Bom, se eu colocar 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, eu vou formar então 9 gramas de água. O sistema estando fechado, ó, 9 gramas no reagente, 9 gramas no produto. Aqui está a reação. Existe um problema com essa reação, pessoal. O problema dessa reação é que ela não está de acordo com a lei de Lavoisier. De acordo com Lavoisier, a massa se conserva, a gente pode dizer também que o número de átomos ele tem que ser igual de um lado e do outro. Não posso ter átomo sumindo nem átomo aparecendo. Então, olhem para cá. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 2. Então, tá certinho. Aqui eu tenho 1 átomo de oxigênio e aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Isso está errado. Como que a gente conserta isso? Nós nunca podemos mudar esse númerozinho aqui de baixo, porque esse númerozinho aqui de baixo, ele é atomicidade ou índice. Nós não podemos mudá-lo, porque se nós mudarmos, nós estamos escrevendo uma outra substância. Então, nós não podemos colocar, ó, um 2zinho aqui embaixo, porque aí ao invés de água, nós vamos formar água oxigenada. E água oxigenada é uma coisa, a água é outra. Tudo bem? Então, sempre nós temos que mudar o número daqui da frente, que nós chamamos de coeficiente estequiométrico. Pessoal, vê se vocês concordam comigo. Se eu colocar um 2 aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio aqui e 2 aqui. Mas tem um problema. Quando eu coloco um 2 aqui na frente, eu também multiplico esse 2 por esse daqui. Então, eu fico com um total de 4 átomos de hidrogênio. Mas eu posso solucionar esse problema colocando um 2 aqui na frente. E aí eu consegui acertar a minha equação. Agora ela está certinha. Tudo bem? O que acontece nas questões? A questão fala que queimou um pedaço de palha de aço, que é bombril, e observou um aumento de massa. E pergunta para vocês o seguinte: isso está de acordo com a lei de Lavoisier? Vamos explicar isso daí, pessoal. Olha lá. O que acontece quando a gente queima palha de aço? Aço ele é formado de ferro e carbono, na sua maior parte é ferro. Então, quando a gente queima o ferro, nós estamos reagindo o ferro com o oxigênio. Toda combustão ela precisa estar na presença de oxigênio, tudo bem? É só vocês pensarem o seguinte: quando a gente faz um churrasco, que fica lá aquele carvãozinho todo cheio de chama do fogo, né? Você vai e pega e abana um pedaço de plástico em cima. O que você está fazendo é injetar, é colocar mais oxigênio em cima daquela chama. E aí o que acontece? Ela acende mais. Ou seja, você está contribuindo para a combustão quando você coloca mais oxigênio em cima. Então é só lembrar disso. Combustão precisa ter oxigênio. Quanto mais oxigênio, maior vai ser sua combustão, maior vai ser sua queima. Se o ferro sólido, ele reage com oxigênio e forma esse óxido. O oxigênio que era gasoso, ele aparece desse lado formando uma substância sólida. Então, o que está acontecendo? O oxigênio que era gasoso, ele se agrega ao ferro para formar isso daqui. Por isso que você observa um aumento de massa. Porque antes o oxigênio fazia parte de uma substância gasosa e agora o oxigênio faz parte de uma substância sólida. Então, você observa esse aumento de massa e isso está de acordo com a lei de Lavoisier. Mais uma vez, por que está de acordo? Porque se Lavoisier diz que no sistema fechado a massa se conserva, em um sistema que é aberto, que permite a entrada de oxigênio, a massa não vai se conservar. Nesse caso, ela vai aumentar. Tudo bem? Para finalizar, vamos falar da lei de Proust. A lei de Proust diz o seguinte: uma substância, independente de como ela é obtida, o método de preparação dela, independente de onde ela vem, ou seja, da sua procedência, ela sempre vai ser formada pelos mesmos elementos químicos, combinados na mesma proporção em massa. Isso significa que a água, em qualquer lugar do mundo, ela sempre vai ser, né, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E eles sempre vão estar combinados na mesma proporção em massa, que nós vamos ver já já, que é a proporção de 1/8 em massa. Tudo bem? Não importa de onde a água veio, não importa qual foi o método de obtenção da água. Sempre vai ter o mesmo elemento, hidrogênio e oxigênio, e sempre o hidrogênio e o oxigênio vão estar combinados na mesma proporção em massa. Isso que diz a lei de Proust. Combinado? Olha aqui, pessoal. Nós temos, então, a equação de formação da água e temos 3 experimentos. Olha o primeiro experimento. 1 grama
de gás hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. 1 mais 8, 9 gramas no reagente, 9 gramas no produto. A lei de Lavoisier aqui está sendo respeitada. Embaixo, 2 gramas, 16 gramas, 2 mais 16 dá 18, 18 desse lado também. A lei de Lavoisier está sendo respeitada em todos os experimentos. Pessoal, se a gente for ver a proporção em massa de hidrogênio e oxigênio, seria o seguinte: 1 sobre 8 dá 1 oitavo. 2 sobre 16, se nós simplificarmos, fica 1 oitavo. E 3 sobre 24, se a gente simplificar, fica 1 oitavo. Então, sempre a proporção, essa proporção em massa vai ser constante. 1 oitavo, 1 oitavo, 1 oitavo. Se eu for mudando os experimentos e colocar mais experimentos, hidrogênio e oxigênio sempre estarão na mesma proporção em massa. 1 oitavo. Combinado? Outra coisa que nós podemos reparar da própria proporção. Do experimento 1 para o 2, nós multiplicamos a massa de hidrogênio por 2. Então, a massa de oxigênio também vai ser multiplicada por 2 e a massa de água também. Isso está sendo respeitado. Do experimento 1 para o experimento 3, a massa de hidrogênio está sendo multiplicada por 3. Então, a de oxigênio também vai ser por 3, 8 vezes 3, 24. E a massa de água também vai ser multiplicada por 3, 9 vezes 3, 27. Tudo bem? Isso é proporção. Então, nós chegamos à conclusão de que a água ela é formada por hidrogênio e por oxigênio e eles sempre estão em uma proporção constante, uma proporção fixa e constante de 1 oitavo em massa. Essa é a lei de Proust. Depois ele fez esse experimento para outras situações e viu que isso se aplica a qualquer reação química. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima. Beijo!